Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente consoladora e fortalecedora. Atribulados, mas não destruídos, a força que vem de Cristo mesmo na aflição. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a aflição que você está enfrentando, qual é a dificuldade que parece te derrubar, qual é a luta que te deixa cansado. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você dormir, você vai descansar sabendo que mesmo atribulado, você não será destruído por causa de Cristo. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando momentos de aflição, de perplexidade, de perseguição, esses devocionais vão fortalecer a sua resiliência e a sua força em Cristo de forma profunda. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de restauração e fortalecimento. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de resiliência e força. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante as suas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: atribulado mas não destruído em Cristo. Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Eu preciso compartilhar algo muito importante com você nesta noite. Algo que vai trazer paz ao teu coração, descanso à tua alma e esperança renovada mesmo no meio das dificuldades. Existe uma verdade na palavra de Deus que é como um bálsamo para quem está cansado, como um abraço para quem está sofrendo, como uma luz para quem está na escuridão da aflição. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Leia isso de novo comigo, devagar, deixando cada palavra penetrar no teu coração. Em tudo somos atribulados. Paulo não está negando a realidade da aflição. Ele não está fingindo que a vida cristã é fácil. Ele está sendo honesto. Nós somos atribulados, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos tribulações. Isso é real, isso acontece, e está tudo bem reconhecer isso. Mas vem o mas. Mas não angustiados. A tribulação não nos esmaga, a dificuldade não nos destrói, a aflição não nos aniquila. Há um limite que a tribulação não pode ultrapassar. Há uma linha que o sofrimento não consegue cruzar. Por quê? Porque Cristo está em nós, porque o Espírito Santo nos sustenta, porque Deus coloca um limite no que pode nos atingir. Perplexos, mas não desanimados. Você pode não entender o que está acontecendo, você pode estar confuso sobre o porquê, você pode estar sem saber o que fazer. Isso é a perplexidade. Mas você não fica desanimado, você não perde a esperança, você não desiste, porque mesmo quando não entende, você confia. Mesmo quando está confuso, você descansa em Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Podem vir ataques, podem vir oposições, podem vir pessoas contra você, mas você não está sozinho, você não está abandonado, você não está desamparado. Porque Deus está contigo, porque Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias,
porque o Espírito Santo é o Consolador que nunca te deixa. Abatidos, mas não destruídos. Você pode ser derrubado, você pode cair, você pode ser golpeado, mas você não é destruído, porque há uma resiliência sobrenatural em você. Há uma força que vem de Cristo. Há um poder que te faz levantar de novo. Não importa quantas vezes você caia, você sempre se levanta, porque você não está na sua própria força, você está na força de Cristo. Nesta noite, eu quero que você entenda algo que vai mudar completamente a tua perspectiva sobre as dificuldades. A resiliência cristã não é sobre nunca ser atribulado, não é sobre nunca passar por aflições, não é sobre evitar todas as dificuldades. A resiliência cristã é sobre não ser destruído pelas tribulações, é sobre passar pela aflição sem perder a fé, é sobre enfrentar as dificuldades sem perder a esperança. Você vai ser atribulado. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas Jesus não parou aí. Ele continuou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa não é de ausência de tribulação, a promessa é de vitória sobre a tribulação. Não é que você não vai passar pela tempestade, é que você vai atravessar a tempestade e sair do outro lado ainda de pé. E sabe por quê? Porque Cristo está em você. E Cristo é inabalável, Cristo é invencível. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o inferno, Cristo venceu o pecado. E esse mesmo Cristo vive em você. Então, quando você é atribulado, Cristo em você te impede de ser destruído. Quando você é abatido, Cristo em você te levanta de novo. Quando você é perseguido, Cristo em você te ampara. Então, nesta noite, antes de dormir, eu quero que você descanse nesta verdade. Você pode estar atribulado, mas você não será destruído. Você pode estar perplexo, mas você não ficará desanimado. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está desamparado. Você pode estar abatido, mas você não está destruído. Porque Cristo em você é maior que qualquer aflição ao teu redor. Quero que você conheça agora a história do homem que escreveu essas palavras, o apóstolo Paulo. Paulo não estava escrevendo teoria. Paulo estava escrevendo experiência. Paulo não estava falando do que ouviu. Paulo estava falando do que viveu. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 11, 23 até 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Você consegue imaginar? 5 vezes recebeu 39 açoites. Isso são 195 chicotadas. 3 vezes foi açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado e deixado por morto. 3 naufrágios. 24 horas no mar. Perigos constantes. Fome, sede, frio, nudez, preocupações, pressões. Paulo sabia o que era ser atribulado. Paulo experimentou na própria carne o que significa ser perseguido. Paulo viveu o que é ser abatido. Mas você sabe o que Paulo nunca foi: destruído. Ele foi golpeado, mas não destruído. Ele foi derrubado, mas sempre se levantou. Ele passou por tudo isso e continuou pregando, continuou evangelizando, continuou escrevendo cartas, continuou edificando igrejas. Por quê? Como é possível ter tanta resiliência? Como é possível passar por tudo isso e não desistir? Paulo mesmo responde. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa é a chave. Paulo reconhecia que ele era um vaso de barro, frágil, quebrável, vulnerável, mas dentro desse vaso de barro havia um tesouro.
E esse tesouro era Cristo. Era o Espírito Santo. Era o poder de Deus. Então, quando Paulo era atribulado, era o vaso de barro sendo pressionado. Mas o tesouro dentro do vaso não podia ser destruído. Quando Paulo era abatido, era o vaso de barro caindo. Mas o tesouro dentro permanecia intacto. A força não vinha de Paulo. A força vinha de Cristo em Paulo. O poder não era de Paulo. O poder era de Deus, através de Paulo. E sabe qual é a boa notícia? Você também é um vaso de barro com o mesmo tesouro. Cristo está em você assim como estava em Paulo. O Espírito Santo te fortalece assim como fortaleceu Paulo. O poder de Deus opera através de você assim como operou através de Paulo. Então você pode ter a mesma resiliência que Paulo teve. Você pode passar pelas mesmas aflições sem ser destruído, porque o tesouro dentro de você é o mesmo. Mas agora, eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está sentindo paz com essa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão enfrentando aflições. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. Atribulado, mas não destruído em Cristo. Agora eu quero te contar sobre outro homem que exemplifica perfeitamente essa resiliência. Esse homem é Jó. Jó passou pela maior tribulação que alguém poderia imaginar. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu todos os seus filhos. Ele perdeu a saúde. Ele ficou coberto de chagas dos pés à cabeça. A própria esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Mas sabe o que Jó disse? Está escrito exatamente em Jó 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava completamente atribulado. Ele havia perdido tudo, mas ele não foi destruído. Ele não amaldiçoou a Deus. Ele não perdeu a fé. Ele bendisse o nome do Senhor mesmo no meio da maior aflição. E no meio do sofrimento, Jó fez uma declaração profética poderosa. Está escrito exatamente em Jó 19:25 até 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Mesmo com a pele consumida pelas chagas, mesmo no fundo do poço da aflição, mesmo sem entender o porquê de tudo aquilo, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Isso é resiliência. Isso é fé inabalável. Isso é não ser destruído pela tribulação. E sabe o que aconteceu no final? Está escrito exatamente em Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó foi restaurado. Jó recebeu em dobro. Jó terminou melhor do que começou. Por quê? Porque ele não foi destruído pela aflição. Porque ele manteve a fé no meio da tribulação. Porque ele teve resiliência para permanecer firme mesmo quando tudo desmoronava ao redor. Você está passando por aflições como Jó? Você perdeu coisas importantes? Você está sofrendo sem entender o porquê? Então saiba, você não será destruído. Assim como Jó não foi destruído, você também não será. Assim como Deus restaurou Jó, Deus vai te restaurar. Assim como Jó recebeu em dobro, você também vai receber. Porque a mesma força que sustentou Jó está sustentando você. Está escrito exatamente em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Repara bem no que Deus diz: quando passares pelas águas. Não diz e passares, diz quando passares, porque você vai passar, você vai enfrentar águas, você vai atravessar rios, você vai passar pelo fogo. Isso é parte da vida, isso é realidade da jornada, mas vem a promessa: estarei contigo. Quando você passa pelas águas, Deus está contigo. Os rios não te submergerão. Você pode entrar na água, a água pode subir, mas você não vai se afogar, porque Deus está te sustentando. Porque Deus te mantém acima do nível da água. Porque Deus não permite que você afunde. Quando você passa pelo fogo, você não te queimarás. Você pode sentir o calor, você pode ver as chamas, mas você não será consumido, porque Deus está contigo, porque Deus te protege do fogo.
porque Deus faz com que você atravesse ileso. Essa é a resiliência que Deus dá. Não é que você não vai passar pelas águas, é que você vai atravessar as águas sem se afogar. Não é que você não vai entrar no fogo, é que você vai sair do fogo sem queimaduras, atribulado, mas não destruído, abatido, mas não aniquilado, pressionado, mas não esmagado. Agora eu quero te falar sobre um homem que foi literalmente jogado no fogo e não foi queimado. Você conhece a história dos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor, e por causa disso, foram condenados a serem jogados numa fornalha ardente. Está escrito exatamente em Daniel 3:19-20. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. 7 vezes mais quente, tão quente que os soldados que os jogaram morreram com o calor, e os 3 jovens foram lançados dentro, atribulados ao extremo, abatidos ao máximo, perseguidos até a morte, mas não foram destruídos. Está escrito exatamente em Daniel 3:24-25. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós, dentro do fogo, 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. 4 homens. 3 foram jogados, mas 4 estavam lá dentro. Quem era o quarto? Era Jesus, era o Filho de Deus, era a presença divina com eles no meio do fogo, e eles andavam soltos, eles passeavam, eles não sofriam dano nenhum. Por quê? Porque quando você está no fogo, Cristo está com você, e quando Cristo está com você, o fogo não te destrói. E quando saíram, está escrito exatamente em Daniel 3:27, e reuniram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos das suas cabeças, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles, nem um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça. Passaram pelo fogo e saíram como se nunca tivessem entrado. Isso é resiliência sobrenatural. Isso é não ser destruído pela tribulação. Isso é Cristo em você te fazendo invencível no meio da fornalha. Você está no fogo agora? Você está sendo testado pela fornalha? Então saiba, Jesus está com você no meio do fogo. Você não será queimado, você não será consumido. Você vai sair do outro lado sem nem cheiro de fumaça. Porque atribulado sim, destruído não. Está escrito exatamente em Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições, não uma, não 2, muitas. O justo não está isento de aflições. O cristão não vive numa bolha de proteção onde nada ruim acontece. Muitas são as aflições do justo. Você vai passar por tribulações, você vai enfrentar dificuldades, você vai ter aflições. Isso é parte da jornada. Mas o Senhor o livra de todas. Todas. Não de algumas. Não da maioria. De todas. Você pode passar por muitas aflições, mas de todas elas Deus te livra. Pode demorar, pode parecer que não vai acontecer. Mas Deus livra, Deus tira, Deus liberta de todas as aflições. E enquanto você está na aflição, enquanto ainda não chegou o livramento completo, você tem a promessa de 2 Coríntios 4:8-9. Você é atribulado, mas não angustiado. Você é perplexo, mas não desanimado. Você é perseguido, mas não desamparado. Você é abatido, mas não destruído. Porque Cristo em você te dá resiliência. Porque o Espírito Santo em você te fortalece. Porque Deus te sustenta até o livramento chegar. Agora eu quero te falar sobre Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Na hora mais crítica, quando Jesus mais precisava, Pedro disse que não conhecia Jesus.
E depois que o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E está escrito exatamente em Lucas 22, 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro estava completamente abatido. Ele tinha falhado miseravelmente. Ele havia negado o próprio Senhor. Ele estava destruído emocionalmente, espiritualmente arrasado, psicologicamente devastado. Se alguém tinha motivo para desistir, para nunca mais voltar, para se considerar destruído, era Pedro. Mas depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro. E está escrito exatamente em João 21:15-17, Jesus perguntou 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me? E 3 vezes Pedro respondeu que sim. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava restaurando Pedro. Jesus estava levantando Pedro. Jesus estava mostrando a Pedro que mesmo abatido, ele não estava destruído. Mesmo tendo falhado, ele não estava descartado. Mesmo tendo negado, ele não estava rejeitado. Porque a resiliência cristã não vem do nosso desempenho perfeito. Vem da graça restauradora de Cristo. E Pedro se levantou. Pedro pregou no Pentecostes. E 3.000 pessoas se converteram. Pedro fez milagres. Pedro escreveu cartas. Pedro liderou a igreja. Porque ele não foi destruído pela queda, porque ele teve resiliência para se levantar, porque Cristo o restaurou completamente. Você caiu? Você falhou? Você está se sentindo destruído? Então olhe para Pedro. Ele caiu, mas se levantou. Ele falhou, mas foi restaurado. Ele estava abatido, mas não foi destruído. E você também vai se levantar. Você também vai ser restaurado. Você também não será destruído, porque a mesma graça que levantou Pedro está disponível para você. E agora, eu profetizo sobre você, eu declaro sobre a tua vida, eu decreto sobre a tua situação, que você está entrando numa temporada de resiliência sobrenatural a partir desta noite. Que mesmo atribulado, você não será angustiado, que mesmo perplexo, você não será desanimado, que mesmo perseguido, você não será desamparado, que mesmo abatido, você não será destruído. Que 2026 é o ano em que você demonstra ao mundo a força de Cristo em você. Que 2026 é o ano em que você passa pelo fogo sem ser queimado. Que 2026 é o ano em que você atravessa as águas sem se afogar. Eu profetizo que assim como Paulo suportou açoites mas não foi destruído, você vai suportar suas aflições sem ser aniquilado. Eu profetizo que assim como Jó perdeu tudo mas foi restaurado em dobro, você vai ser restaurado abundantemente. Eu profetizo que assim como os 3 jovens saíram do fogo sem queimaduras, você vai sair das tuas tribulações sem dano permanente. Eu profetizo que assim como Pedro caiu, mas foi restaurado, você vai se levantar de toda a queda. Eu profetizo resiliência sobrenatural. Eu profetizo força que vem de Cristo. Eu profetizo paz no meio da tempestade. Eu profetizo sustentação nas águas. Eu profetizo proteção no fogo. Eu profetizo restauração depois da queda. Eu profetizo que você não será destruído. Em nome de Jesus, a força de Cristo está te sustentando agora. E quem crê, diga amém. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado, onde você vai colocar diante de Deus cada aflição que você está enfrentando, cada tribulação que parece te derrubar, cada dificuldade que te deixa cansado. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está pronto para fortalecer. Deus está preparado para sustentar. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que sustenta nos momentos de tribulação, que fortalece nas horas de aflição, que levanta quando somos abatidos. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não nos deixa ser destruídos, que coloca limite na tribulação, que dá resiliência sobrenatural. Senhor, nós declaramos que força renovada está sendo dada agora a quem está nos ouvindo. Nós declaramos que cada pessoa que ouviu esta mensagem está recebendo resiliência de Cristo. Nós declaramos que mesmo atribulados não serão angustiados. Nós declaramos que mesmo perplexos não serão desanimados. Nós declaramos que mesmo perseguidos não serão desamparados. Nós declaramos que mesmo abatidos não serão destruídos. Senhor,
Que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão exaustas de tanto lutar, pessoas que estão cansadas de tanto resistir, pessoas que sentem que não têm mais força para continuar, pessoas que olham para as aflições e acham que vão ser destruídas, pessoas que estão no limite, sentindo que não conseguem mais suportar, pessoas que estão prontas para desistir porque a tribulação parece maior que a capacidade de resistir. Senhor, eu vejo aqueles que estão abatidos, caídos, sem forças para se levantar, e eu declaro em nome de Jesus que Deus está dando força nova agora, que Cristo está sustentando, que o Espírito Santo está fortalecendo, que mesmo atribulados não serão destruídos. Senhor, eu profetizo que 2026 é o ano da resiliência sobrenatural. Que 2026 é o ano em que passam pelo fogo sem queimar. Que 2026 é o ano em que atravessam águas sem afogar. Que 2026 é o ano em que são abatidos mas se levantam de novo. Que 2026 é o ano em que demonstram ao mundo a força de Cristo. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo a certeza de que não serão destruídos. A convicção de que Cristo em eles é maior que qualquer tribulação ao redor deles. A confiança de que Tu colocas limite no sofrimento. Pai, tira o medo de ser destruído, tira o temor de não resistir, tira a sensação de que vai desmoronar, coloca a fé de que vai suportar, coloca a esperança de que vai atravessar, coloca a certeza de que vai vencer. Tira o desânimo, Senhor. Tira a vontade de desistir. Tira o pensamento de que não vale a pena continuar. Senhor, coloca renovação de forças, coloca ânimo novo, coloca determinação de não desistir, porque quando os teus filhos entendem que não serão destruídos, eles encontram força para continuar. Senhor, assim como Tu sustentaste Paulo em todas as aflições, sustenta quem está nos ouvindo. Assim como Tu restauraste Jó em dobro, restaura abundantemente. Assim como Tu protegeste os 3 jovens no fogo, protege do calor da tribulação. Assim como Tu levantaste Pedro depois da queda, levanta de novo. Senhor, que cada pessoa comece a declarar: eu sou atribulado, mas não angustiado. Eu sou perplexo, mas não desanimado. Eu sou perseguido, mas não desamparado. Eu sou abatido, mas não destruído. Cristo em mim é maior que qualquer aflição. O tesouro dentro de mim não pode ser destruído. Eu vou passar pelo fogo sem queimar. Eu vou atravessar as águas sem afogar. Eu não serei destruído porque Cristo me sustenta. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que venceu a morte, em nome daquele que é nossa força, nossa rocha, nosso refúgio, nossa fortaleza, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar resiliência sobrenatural a partir de hoje. Que essa pessoa vai ser sustentada nas tribulações, que essa pessoa vai ser fortalecida nas aflições, que essa pessoa vai passar pelo fogo sem queimar, que essa pessoa vai atravessar águas sem afogar, que essa pessoa vai cair mas se levantar de novo, que essa pessoa vai demonstrar ao mundo que Cristo em nós é maior que qualquer tribulação. Em nome de Jesus, eu profetizo resiliência, força, sustentação, proteção, restauração, renovação, vitória. E quem crê diga amém. Amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Força foi renovada, sustentação foi estabelecida, resiliência foi ativada. Você não percebe ainda completamente, mas espiritualmente algo poderoso aconteceu. Cristo em você está te fortalecendo. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que mesmo atribulado, você não será destruído. E você precisa acreditar nisso. Você precisa descansar nisso. Você precisa dormir sabendo disso. 2026 é o seu ano de resiliência sobrenatural. Você ouça bem. 2026 é o ano em que você demonstra a força de Cristo. É o ano em que você passa pelo fogo sem queimar. É o ano em que você atravessa a água sem afogar. É o ano em que você é abatido mas não destruído. Acredite nisso, descanse nisso, viva isso. A força que você recebeu hoje não vai ser em vão. Deus te sustentará. Cristo te fortalecerá.
O Espírito Santo te renovará, e você não será destruído. Mas antes de você dormir, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua resiliência diariamente. Acesse agora mesmo, e antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que também estão enfrentando tribulações. Deixa nos comentários essa mensagem. Atribulado, mas não destruído em Cristo. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de força, de resiliência, de convicção absoluta de que você não será destruído porque Cristo está em você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, nossa força, nossa rocha, aquele que sustenta na tribulação. Amém e amém. Que você durma profundamente, sabendo que mesmo atribulado, você não será destruído, e que quando você acordar amanhã, você terá forças renovadas para enfrentar o dia porque Cristo em você é maior que qualquer aflição. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.